Claro, iniciando bom dia a todos. E, sabe, Mercedes, você pode fazer a prece de abertura ou prefere que eu faça? Posso fazer, sim. Então, Deixa eu ligar aqui. Bom dia a todos. Nós vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso melhor sorriso, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos amigos da Terra, a oportunidade de estar aqui hoje. E eu quantas vezes perdi essa oportunidade, mas assisti depois o vídeo. Estamos aqui hoje estudando o Evangelho de Jesus. Agradecer que nós temos uma bússola, um caminho. E, graças a Deus, estamos de pouquinho a pouquinho percorrendo esse caminho, junto dos nossos amigos da Terra, dos nossos amigos espirituais, de Jesus e de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, agradecendo a presença dos nossos orientadores espirituais e pedindo humildemente que eles possam também fluidificar as nossas águas para que sirvam de medicação para nosso perispírito e para o nosso corpo. Muito obrigado, Senhor. Olha quem chegou aí. Já vi. Deu um alívio aí saber que ela está aí. Eu acho que, de repente, eu também... Bom dia, Pri. Bom te ver. Bom te ver. Então, mantendo a ordem que a gente costuma manter, a Prícila inicia com o nosso estudo de hoje, por favor, Prícila. Lê Pastorino ou não? Sim, claro. Pastorino hoje fala o seguinte: não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários, para fazer-lhes bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixem escapar o ensejo de anular o mal em torno de você enquanto estiver na terra, para que, ao sair dela, tenha sua consciência tranquila. Então foi reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estamos a caminho. Né? E o nosso estudo de hoje é o João, capítulo 14, 16 a 30. Isso. Do que eu peguei aqui na internet, Cristina, eu peguei até de um local diferente, mas a ideia é sempre a mesma. Né? E eu pedirei... Pri congelou. Então, enquanto a Pri volta, eu vou fazer a própria leitura desse evangelho, tá? Que, como ela falou, é João 14, de 16 a 30. Jesus promete outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou.
Não vou dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Pri, também a liberdade que você deu uma congeladinha de ler qual é a passagem que a gente está estudando. Você pode, por favor, prosseguir agora, meu querido. Tá. Eu peguei da Gênese hoje, né? Em que fala, o título é assim, Anunciação do Consolador. E aí nos comentários está o seguinte, que essa predição não tem o que se contestar, e ela é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque comprova, sem menor equívoco, que Jesus não disse tudo o que ele tinha que dizer, pela razão de que o não teriam compreendido nem mesmo os apóstolos, que era para ele que Jesus se dirigia. Se lhe houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referências a tais instruções. Ora, se ele não disse tudo aos apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles, com relação ao que foi dito. Ter-se-ão possivelmente enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor, ou tendo interpretado falsamente os pensamentos, muitas vezes velados sobre a forma parabólica. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a completação ulterior de seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade em que elas se firmam constitui um desmentido às próprias palavras do Cristo. Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo seu ensino. E, ao demais, prevê que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto que o Espírito da Verdade viria lembrar tudo, e, em combinação com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Continua, né? Quando terá de vir esse novo revelador? É evidente que Jesus não falava naquela época, porque os homens não estavam em estado de compreender o que lhe restavam dizer. E não seriam em alguns anos que isso aconteceria, porque precisaria de luzes para poder ter o entendimento necessário. Para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluído os preceitos morais, faziam-se mister conhecimentos que só o progresso das ciências facultaria e que teriam de ser obra do tempo de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco depois do Cristo, houver encontrado o terreno ainda nas mesmas condições e não teria feito o mesmo que Cristo fez. Ora, desde aquela época até os nossos dias, aí a gente tem que lembrar, né, que a codificação é do século XIX. Nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho e elucidado suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. Qual deverá ser o enviado? Aí Jesus disse, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, senão ele diria, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará entre vós. Esta proposição não poderia se referir a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar entre nós, compreendendo, porém, que seria uma doutrina. Achei que tivesse sumido. Uma doutrina, a qual, com efeito, tenhamos assimilado, e estará eternamente entre nós. O Consolador é, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina consoladora, que é inspirada pelo Espírito de verdade. E aí o Espiritismo demonstra, né, as condições que o Consolador, que Jesus prometeu.
Não é uma doutrina individual, não é uma concepção humana, ninguém pode dizer que é o Criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o espírito de verdade. Em nada suprime o que Jesus nos ensinou nos evangelhos. Antes, o completa e elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis, as que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado na terra. Aí ele diz que a doutrina de Moisés foi incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. Jesus foi mais completa e se espalhou por toda a terra, pelo cristianismo, mas não converteu a todos. Que o espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. E aí ele faz uma observação, que as doutrinas filosóficas e religiosas trazem sempre o nome do fundador. Aí ele fala em mosaísmo, cristianismo, budismo, e a palavra espiritismo, ao contrário, não lembra nenhuma personalidade. Encerra uma ideia geral que, ao mesmo tempo, indica o caráter e o tronco multíplice da doutrina. Quando ele diz aos apóstolos que isso virá mais tarde, que ele vai ensinar, que essa doutrina vai ensinar o que ele não pode ensinar ainda, é porque os homens naquela época não tinham um ensino completo, né? Não tinha a capacidade de poder discernir o que o Espiritismo veio elucidar aos nossos corações. E quando ele diz que todos teriam oportunidade, ele acaba falando na questão da reencarnação, porque se os apóstolos estavam com Jesus, né, eles, ao reencarnar, eles poderiam ter essas lições ao longo das suas encarnações. E a promessa de Jesus, né, fica dentro do que foi dito. E com isso, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, e atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus, e consola pela fé e pela esperança. Né? Então, assim, é a questão do Consolador prometido por Jesus, que a gente sabe que o Espiritismo, né, nós espíritas, consideramos, né, que o Consolador prometido é o Espiritismo, que veio clarear as nossas mentes de acordo com o que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Aquilo que era só sugerido, o Espiritismo vem e ele fala abertamente o que é, não é mais... Ele explica, né? Não tem mais a parábola, a linguagem simbólica, mas é tudo claro. Alguém mais trouxe algum estudo sobre isso? Que comentar, a gente vai comentar depois, gente. Mercedes, Kátia, Tainá. Não trouxe não, Cris. Estou ouvindo, mas quando eu puder falar, eu falo. Tá, então, vou fazer o seguinte. Se eu souber, né? Só para emendar, eu vou ler logo o estudo que eu fiz pelo Pastorino, e já começando fazendo um adendo aqui, meio que ressaltando uma coisa, que na tradução que o Pastorino faz, ele não coloca o consolador, mas sim o advogado. Até porque Pastorino, né, ele não a formação dele é de teólogo, católico, bom, mas ele coloca advogado. Mas também, no momento, depois a gente discute isso, vamos ver aqui o que eu extraí do texto dele. Se me amardes, executarei os meus mandamentos. O verbo amar aqui exprime uma união profunda, esse amor que revela a sintonia perfeita, observando intuições e aspirações que lhe chegam, sem deixar-se levar pelas distrações e injunções externas. Então, ele coloca aqui que, se alguém ama realmente o Cristo, vai receber essas inspirações, intuições da sua chama crística dentro de si e não vai se deixar levar pelo mundo externo, vai seguir isso plenamente. Qualquer desejo do Cristo interno, através do eu profundo, será uma ordem, um mandamento para a personagem transitória. Muitos queixam-se da dificuldade de conseguir a união com o eu profundo e, posteriormente, a unificação com Cristo.
mas a condição de obter-se isso é uma só: amá-lo e seguir-lhe as ordens, obedecer às intuições, viver-lhe os ensinos, renunciando a tudo com desapego total. Aqui ele faz um adendo, que esse desapego total não quer dizer abandono. Ele fala que é um desapego absoluto, permanente de objetos, de pessoas e de seu próprio eu pequeno. O amor e o carinho pelos discípulos fez que o mestre lhes avisasse com antecedência tudo que iria ocorrer, para que mais tarde, verificando os fatos, pudessem ter certeza de que ele era realmente o enviado pelo Pai. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Exatamente no eu profundo, no coração, é que deve residir essa paz inalterável, que nada teme, que se mantém firme e confiante, fiel à sintonia crística, à união divina. Mesmo que a personagem terrena, em sua fraqueza, trema e se angustie, o coração deve permanecer valente, confiante, calmo, imperturbado e tranquilo, mergulhado na divindade que o sustenta e lhe dá vida. Sim, eu irei, mas volto a vós. O afastamento é somente temporário, pois após a imolação, o Cristo passou a habitar dentro do coração dos homens. Jesus realmente salvou a humanidade, pois com sua força vibratória incomensurável, porque crística, interrompeu a caminhada do espírito que descia cada vez mais para a personagem e fê-la dar uma volta de 180 graus, mudando o rumo errado em que caminhava, para levá-la a prosseguir seus passos na direção do espírito, para o sistema, para a individualidade. Então, ele coloca aqui também que Cristo, com toda a sua trajetória sobre a Terra, tudo que ele deixou de ensinamento e a própria exemplificação da sua morte, ele faz com que os espíritos encarnados na Terra até então, que ele diz aqui, estavam no caminho, desciam em direção à personagem, ou seja, desciam em relação à vida material, voltados totalmente para essa vida material. E os ensinamentos dele fazem com que haja para a humanidade essa volta de 180 graus. Não, a vida importante não é a material que desce, mas a vida espiritual que está em sentido oposto. Tá? Então, Pastorino traz isso, que eu achei mais importante aqui nesse comentário dele, essa coisa de que Cristo reside dentro de nós. O ensinamento dele fez com que as nossas chamas crísticas pudessem aflorar, começar a reluzir. Essas chamas crísticas que, como ele diz aqui, até então estavam totalmente recobertas pelos interesses da vida material de até então. Então, e também essa coisa que ele diz do eu volto a vós, que a partir desse momento mesmo, quando a humanidade começa a aderir aos seus ensinamentos, realmente ela passa a ter essa chama crística mais reluzente, ou seja, esse Cristo habita dentro de cada um de nós que vai aderir aos ensinamentos evangélicos. Bom, agora estamos abertos a todos os comentários. Quem quer iniciar, por favor, apresente-se. Kátia, o microfone aberto é tu, Kátia. Pode iniciar. É o que a gente vem conversando, né, Cris? É muito difícil, né, praticar os ensinamentos de Cristo, né? Num mundo tão conturbado quanto o nosso, né, que como a Cris falou, a Cris falou sobre o Gênesis, né, que foi escrito no século XIX, já do século XIX para agora o século XXI, já mudou muita coisa, né? E, a meu ver, eu acho que está mudando para pior, né? Onde os valores morais, né, os valores de família estão completamente deturpados, né? Cada ano que passa eles estão mais deturpados, eles estão mais confusos,
onde nós estamos literalmente no limbo, né? Nós não sabemos o que é certo e o que é errado, né? Então, os ensinamentos que Cristo nos deixou, eu acho que fica cada dia mais difícil da prática, né? Porque o que é certo, o que é errado, né? Tá difícil da gente chegar e não, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, né? Como Cristo ensinou, era assim, 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 assim. Mas a maior parte da humanidade não está deixando que nós pratiquemos os ensinamentos, né? Que faria, como você falou, despertar as nossas chamas crísticas, né? Então, está cada dia mais difícil, né? Essa prática dos ensinamentos, né? Andar como Cristo queria que nós andássemos, né? Sobre a face da terra. E nós conseguirmos uma pequena iluminação, né? Conseguiríamos através dos ensinamentos de Cristo, né? Então, é estudar, 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 não desanimar, né? Mesmo à frente de todos os problemas, mesmo à frente de toda a humanidade, né? Que vai de contra a nossa corrente, né? Que é a corrente do amor, né? A corrente da paz. E a gente continuar estudando, continuarmos nos unindo e falarmos, ainda crermos que o amor é maior, que o ensinamento que Cristo deixou aqui ainda é maior, né? Eu acho que passa por aí. Obrigado, Kátia. Mercedes, pode falar. Mas abre teu microfone. Teu microfone está fechado, Mercedes. Oi, Vai. Kátia. Que bom que você terminou o seu pensamento dizendo que o amor é o maior, né? E esse foi o ensinamento principal e tudo se resume a ele, o amor. Então, se você me der a oportunidade, eu gostaria de dizer que ainda não é fácil, mas não é difícil. A gente não pode dizer que é difícil, porque, sendo o amor a lei de Jesus, é muito importante que a gente ame a nós mesmos, não é? Porque quando nós nos amamos, nós queremos o melhor para nós. E quando a gente quer o melhor para nós, mesmo sabendo de todos os defeitos que nós temos, mas que nós somos dignos do nosso amor e do amor de Deus e de Jesus, a gente segue a lei do amor, porque aí a gente só vai fazer com o próximo o que nós gostaríamos que fizesse conosco. Então, é muito fácil isso, não é difícil, né? Se você não quer que ninguém pise no seu pé, que você fica com o dedo doendo, você não vai pisar no dedo de ninguém, no pé de ninguém. Então, às vezes, parece que não é fácil, mas se a gente se conecta, né? Pede ajuda aos nossos amigos espirituais, a gente sempre tem um retorno, né? A gente sempre tem a resposta. Então, assim, é muito complicado assim, a gente falar assim, a humanidade não está melhorando muito. Não é? Porque antigamente o mal ele era aceito. Não é? Por exemplo, meu pai é espanhol, não é? E eu vejo aqui, às vezes, a televisão, o canal espanhol, e agora no carnaval eles têm a queima do rei do carnaval. Eles colocam um boneco com uma coroa dentro de um caixão e queimam, isso em Barcelona. Eu falei, meu Deus do céu, antigamente eles queimavam as pessoas, agora eles queimam o rei do carnaval. Em Valência mesmo, eles queimavam, hoje eles queimam as alegorias, né? Que tem uma festa chamada Falhas de Valência, eles queimam as alegorias, tudo que há de ruim acontecendo naquele ano, eles têm essa festa e eles queimam. Então,
Eu me incomodei de ver o boneco sendo queimado outro dia na televisão, porque isso é muito primitivo, isso é ainda um resquício, não é, do que acontecia no passado, de queimarem as pessoas. Então, não é verdade que a humanidade não tem melhorado. Ela melhorou muito, porque antigamente todo mundo se reunia para ver as pessoas serem queimadas. Hoje em dia, nós não suportamos mais isso. Então, o mal, mesmo que ele ainda exista, não é? Ele não é mais não só suportado, mas ele é motivo de indignação pelas pessoas que praticam o maior e o fundamental ensinamento de Jesus, que é o amor. Então, é muito importante que a gente fique atento aos boicotes que nós fazemos em nós mesmos. Porque quando eu digo do outro, eu estou projetando nele, mas eu não estou me amando. Então, é muito importante. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu deixei de, eu fiz assim, não importa, você tem que você se conhecendo, os seus defeitos todos, que eu tenho muitos também, eu ainda julgo também. Então, mas eu me amo e eu quero o melhor para mim. E eu quero o melhor para aqueles que estão próximos a mim e mesmo aqueles que estão afastados de mim. Né? Porque o amor é isso, né? Então, eu só queria dizer isso, mas que bom que você lembrou. Você terminou falando do amor, e essa é a principal lei. Não adianta só estudar, é lógico que está lá no Livro dos Espíritos, né? Espíritas instruí-vos. É importante que a gente saiba, que a gente conheça, porque quando acontece alguma coisa, a gente sabe por que aquilo ainda acontece. Então, por isso é importante o estudo, né? Para a gente ter a base, mas é importante e principalmente praticar esse amor nas pequenas coisas, na nossa alimentação. Não, eu não vou tomar Coca-Cola, eu não vou comer todo dia, quando eu for para a escola, no trem, eu não vou comer pãozinho de queijo. Olha, eu alfinetando a amiga aqui. Eu vou levar a minha maçãzinha, eu adoro pizza, mas eu preciso me amar, eu preciso desse corpo ainda para eu cuidar dele, para que eu tenha uma vida mais digna na Terra, né? Não que as pessoas que estejam doentes não tenham uma vida digna, nós precisamos nos amar, nós precisamos cuidar da gente. Né? Foi falado aqui do desapego, eu não sei se eu estou mudando o rumo de tudo, mas agora encostou o caboclo falador aqui. É muito importante a gente se ater a esse desapego, porque durante muito tempo eu pensei que desapego fosse o antônimo de descuido, e não é. Desapego é o caminho do meio, porque o antônimo de descuido o perfeccionismo, Oi? O sinônimo. O antônimo. Você achou que desapego era sinônimo de descuido? Não. É sinônimo, desculpa, sinônimo. Eu achava que era sinônimo. Isso aí é o tico-teco. Vou beber água, peraí. Mas o desapego é o caminho do meio, porque o antônimo de descuido é o quê, Cristina? Que agora eu também me fugiu a palavra. Descuido é o cuidado. Mas querer tudo, é o extremo de... Sim, por exemplo, não é descuidar. Não é descuidar. Eu te amo profundamente. Você sabe que eu te amo. Quantos anos eu te conheço que eu te amo? Eu amo a Pri, mas eu não tenho um pingo de apego por vocês. Porque não é para ter apego. Vocês têm o caminho de vocês e vocês vão seguir o caminho de vocês. Por exemplo, se amanhã uma de vocês for chamada a retornar à espiritualidade, eu vou chorar pela saudade
temporária que eu vou sentir da presença de vocês, mas não por vocês terem ido, porque vocês estariam voltando para a parte espiritual e seguindo o seu caminho. É isso, a grande dificuldade que a gente sempre comenta aqui, é essa coisa da gente aprender, principalmente as mães, a amarem com desapego. É um aprendizado muito difícil isso, porque a gente tem o péssimo hábito de que só a gente sabe cuidar de quem a gente ama. Só eu que cuido bem do meu filho, sou eu que sei cuidar do meu cachorro, sou eu que sei cuidar do meu gato, sou eu que sei cuidar do meu marido. Quando a gente esquece que, na realidade, quem cuida de tudo, de toda a criação, é Deus. Então, se voltou para Deus, se foi viajar, vai morar em outro lugar, está sendo cuidado por Deus. Essa é a grande dificuldade, o aprendizado da gente de amar com desapego, entender isso que você falou. Desapego não é sinônimo de descuido. Não é sinônimo de indiferença. E ele aqui fala, não é abandono. É só saber que aquela pessoa é filha de Deus, como você está sendo cuidada por Deus, como você está, e ela tem um caminho dela. Você não precisa ficar ali. Sua mãe é eterna. Agora, me ajuda a achar a palavra certa aqui, que me fugiu completamente, e isso tem acontecido sempre, assim, comigo, de eu perder a palavra, de eu esquecer o que eu quero. Porque, por exemplo, mas eu vou dar o exemplo, por exemplo, eu comprei uma calça jeans. Mercedes, se eu for descuidada... Espera um pouquinho, Mercedes, eu só vou te interromper um pouquinho, porque está com aviso que só tem mais 5 minutos de reunião. Então, eu vou pedir para a Pri fazer a oração de encerramento, só para a gente, e depois a gente volta a comentar, tá? Por favor, Pri. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo essa oportunidade benfazeja, né, a Deus, nosso Pai amoroso, agradecendo essas bênçãos que foram derramadas sobre nós e também pedindo, Senhor, pedindo por cada ser humano, né, por tudo que nós temos no planeta Terra, que o Senhor possa abençoar todos nós que aqui nos encontramos, que possamos crer, Senhor, no Teu amor infinito por nós, na Sua bondade, na Sua justiça, acreditar, Senhor, e termos a certeza em nossos corações. Senhor, derrame bênçãos sobre os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis lá da guerra na Ucrânia, os irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, aqueles que estão em situação de rua, Senhor. Abençoe a cada um. Abençoe também a cada governante, para que ele possa fazer o melhor pela sua população, de acordo com o amor, Senhor, que é isso que realmente importa, que trabalhemos com amor em nossos corações. E assim, Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Espíritos benfeitores e Deus, pedimos a tua permissão para finalizarmos mais um estudo abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E eu vou já abrir... Essa reunião vai cair daqui a pouco. Eu vou abrir um outro link, tá? E depois eu jogo lá no nosso grupo, para a gente continuar, deve ser quando essa aqui cair, tá bom? Eu lembrei a palavra. Qual é? Agora lembrei, só para terminar. O contrário de desapego não é apego, é descuido. Apego e descuido são os extremos. O desapego é o caminho do meio. É uma palavra, né? Apego é o antônimo de descuido. Desapego é o caminho do meio. Eu consegui amar com equilíbrio, né? E tem uma coisa também que eu acho também importante ressaltar, que eu até li aqui, é a coisa da tranquilidade do coração que a gente deve ter quando a gente faz essa união com Cristo, com a chama crística. Quando a gente tem essa união, não importa o que acontece ao redor da gente. Por isso que falando até isso para você, Kátia, porque também tem aquela coisa. A leitura que a gente faz aqui no Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, que a gente
abre o noticiário e vê barbárie, isso não é o total da humanidade. Isso, infelizmente, é uma parcela que a gente sempre lembra aqui, essa coisa do Brasil ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, quer dizer que, na realidade, é um CT imoral. Então, o Brasil não quer dizer, não é o total da humanidade, muito pelo contrário, é uma parte mínima que, infelizmente, ainda tem muito mal presente aqui. Mas, no geral, a humanidade evoluiu, como a própria Mercedes está dizendo, evoluiu bastante. Tem muita coisa de boa acontecendo, ou melhor ainda, muita coisa de ruim que deixou de acontecer. Então, a gente tem que ter isso na nossa mente, tá? Pri, pode comentar, por favor. Anotei aqui, né, nas observações, conforme você foi falando, a questão do Pastorino falando, e aí eu lembrei da questão, né, os dois verbos, né, as duas ações que nós precisamos para evoluir, amar e servir. Né? Quando ele fala a questão do desapego, que não é abandono, que a Mercedes falou muito bem, quando Jesus vem trazer o evangelho, né, vem trazer as palavras dele, quando ele encarna entre nós, né, com toda a sua moral evangélica, né, com todos os seus ensinamentos que nos fazem refletir, e a partir da reflexão é que nós vamos melhorando, né, e vamos evoluindo. E que também ele colocou, né, ele ajudou a regar, vamos dizer assim, a sementinha das boas atitudes em nossos corações. Com toda essa reflexão, com todo esse estudo, a gente consegue fazer isso. E quando Mercedes falou na questão da gente se conectar com os benfeitores, a gente sempre lembrar disso, né? Principalmente nos momentos mais difíceis, a gente ligar o nosso radinho, né? Sintonizar lá com o nosso benfeitor espiritual que está junto de nós, né? Visto que Jesus não nos abandona, não nos desampara,